Salve, galera! Estamos chegando, estamos no ar, estamos juntos numa nova semana. Segundou, sim, tem jogo quinta-feira, Fluminense e Mirassol, mas tem que juntar os cacos, se recuperar da ressaca dessa derrota horrorosa contra o Ceará, lá em Fortaleza, jogando um jogo tétrico, uma atuação realmente indigente, uma das piores do Fluminense no ano, mas tá virando rotina isso aí. E ainda dá para ter esperança? Eu vou mostrar para você exatamente qual é a conta que o Fluminense precisa fazer, né? Quais resultados, quantos pontos exatamente precisa para chegar ainda à Libertadores. Aí vamos examinar os confrontos. Dá para chegar, não dá para chegar? E do que o time precisa dentro de campo, né? O que tem que ser resolvido, e aí eu vou dar a minha opinião. Vem comigo. Tapete Grenar para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, não custa nada. É só clicar embaixo na inscrição. Estamos a caminho dos 100 mil, passamos dos 70 mil. Se inscreve, larga o like, que também é de graça e me ajuda demais aqui no meu trabalho, tá, gente? Quero falar para vocês sobre a promoção envolvendo camarote, gente. 0800, camarote no Maracanã, já para o jogo contra o Mirassol nessa quinta-feira. Eu sei que o clima não está muito bom, né? Mas quem é que não quer dar uma olhada nesse jogo? Você vai acabar ficando em casa vendo na televisão, ou vai para o Maracanã, né? Na pior, pagando, gastando transporte, gastando comida, gastando bebida, gastando ingresso. Você pode ir na faixa, pode ir na mordomia do camarote. Dá Ganhei Bet. É meu novo parceiro aqui no canal, né? A nossa casa de apostas que está começando a sua trajetória, do grupo PixBet. Então, uma casa com muita seriedade, com muita responsabilidade, com total confiabilidade, e eu me certifiquei disso para aceitar esse parceiro, né? Esse parceiro que está agora dando apoio aqui ao meu trabalho. Então, gente, na GanheiBet, para você fazer o seu cadastro, você vai aqui, ó, nesse QR Code aqui embaixo, aqui do lado, ou pelo link na descrição desse vídeo. Você faz o seu cadastro gratuitamente, não precisa jogar imediatamente, se não quiser. Claro, já pode fazer a fezinha para quinta-feira ou para os jogos dessa semana no Campeonato Brasileiro, nos campeonatos internacionais, mas principalmente para Fluminense e Mirassol. Mas o importante é você fazer o seu cadastro aqui pelo meu QR Code ou pelo link na descrição. E você pode estar no camarote de graça com um acompanhante nessa quinta-feira no Maracanã. Eu vou estar lá, inclusive, você vai poder assistir o jogo junto comigo lá no camarote. Como é que faz, Ilan? Vai no Instagram, no meu Instagram, @JoséIlan, ou no Instagram da GanheiBet, tem uma postagem lá no feed explicando como é. E é muito simples, tá? Você vai ter que seguir o meu perfil no Instagram, seguir o perfil da GanheiBet e responder a pergunta: por que você merece estar no camarote lá no Instagram, tá? Tem que responder lá na postagem. Por que você merece estar no camarote da GanheiBet com um acompanhante? Você vai ter que marcar também o acompanhante. É só seguir as instruções lá. E se você for um dos selecionados, e muitos seguidores meus aqui, do Vilela e do André, do Sentimento Tricolor, muitos serão selecionados para estarem já nesse primeiro jogo entre Fluminense e Mirassol. Tá bom? Não perde tempo não, então usa aqui meu QR Code ou o primeiro link na descrição para você se cadastrar e vai lá no Instagram para você ter chance da gente acompanhar o jogo juntos, né? Vamos soltar o verbo lá e, se Deus quiser, quem sabe não seja uma noite de comemoração, hein? Pois é, gente, olha, vamos lá, vamos falar sobre o que ainda tem para falar. Primeira coisa aqui é o seguinte, né, do que o Fluminense precisa daqui para frente. Já perdeu do Ceará, já ficou com 47 pontos, os resultados nem foram os piores possíveis na rodada. O Vasco, por exemplo, perdeu, né, e acabou não avançando, não se aproximou do Fluminense. O São Paulo se aproximou um pouco, mas ainda está ali atrás. Botafogo não ganhou. O Bahia, que teve um resultado ruim para o Fluminense, porque venceu o seu jogo de virada, né? Mas do que precisa o Fluminense, no que faltam ainda, no que falta jogar nesse Campeonato Brasileiro? São 7 jogos, não é isso? Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui tá no Netflu. O Fluminense precisa de 3 vitórias para ter 76% de chance de jogar a Libertadores. Veja as contas. 3 vitórias em 7 jogos, tá? Nem é muita coisa. As contas são as seguintes: Fluminense fizer 9 pontos, 3 vitórias, 56 pontos, né? Chegaria a esse total.
teria 76% de jogar a Libertadores, claro, com vaga indireta, não é vaga direta. Vaga direta tá difícil, gente. G4 tá bem complicado de imaginar. 57 pontos, fizer 10 pontos, né, 3 vitórias e um empate, sobe para praticamente 90% de chance. Se fizer 11 pontos, aí vai para 97%. Então, para ter quase certeza absoluta que vai estar na Libertadores, nem que seja na pré-Libertadores, tem que fazer 11 pontos ou 10. Tá? São 3 vitórias e um empate, ou 3 vitórias e 2 empates. Aí você vai falar, bom, dá para chegar em 3 vitórias e um empate, pelo menos, nesses 7 jogos que faltam? Cara, a tabela é bem puxada do Fluminense. Vou mostrar para vocês qual é a tabela. Qual é a tabela? Olha aqui, ó. Flu e Mirassol, quinta-feira agora 7h30. Dá para ganhar? Vamos considerar que dê para ganhar esse jogo. Mirassol é G4, tá? É quarto colocado. Mas, gente, vamos esperar que o Fluminense ganhe esse jogo no Maracanã. Nem que seja com aquele golzinho suado, sangrado, como foi com o Internacional, Juventude e Ceará. Maracanã, vamos dizer que ganha do Mirassol, tá? Então já fez 3. Precisa de 10 ou 11, tá? Aí Cruzeiro e Fluminense fora. Cruzeiro lutando por título. Sinceramente, gente, tomara que ganhe, mas dá para contar com algum ponto aqui? Não, não dá. Fla-Flu no Maracanã, Flamengo brigando pelo título. Tomara que ganhe, meta 5-0 no Flamengo, mas a gente pode contar com algum ponto aqui, com o Fluminense jogando o que está jogando? Sinceramente, não. Palmeiras e Fluminense. Olha a sequência. Mirassol, Cruzeiro fora, Fla-Flu e Palmeiras fora. Dá para contar de pontuar contra o Palmeiras no Allianz Parque? Palmeiras brigando por título? Sinceramente, não. Tá? Então tem 3 pontos aqui com o Mirassol, se vencer o Mirassol. Aí pega o São Paulo no Rio. Podemos contar com uma vitória sobre o São Paulo? É difícil, tá? São Paulo ganhou do Vasco ontem no Rio. Mas vamos dizer que ganha do São Paulo. Então 6 pontos aqui. Grêmio e Fluminense fora. Empate? Talvez. Mas o Fluminense vai ganhar do Grêmio lá? Também é difícil. Vamos contar com um empate aqui? Então tem 6 aqui com São Paulo. 7, fez 7 pontos aqui contra o Grêmio, com empate fora. Vai ganhar do Bahia no Maracanã? Temos que contar com isso, tentar isso aí, né? 10 pontos, faz 3 pontos contra o Bahia, chega a 10. E aí, acabou, né? Porque isso aqui, Vasco, já é jogo da Copa do Brasil. Então, ficaria na conta do chá. Se ganhar do São Paulo no Rio, ganhar do Bahia no Rio, empatar com o Grêmio fora e ganhar do Mirassol no Rio, não precisa nem contar com ponto nenhum nos jogos contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, que são jogos realmente mais difíceis. Então, vamos lá. Pelo que a gente examinou aqui, dá para fazer. Né? E isso, de repente, pontua contra o Flamengo no Fla-Flu, ganha ou empata, sei lá, arruma um ponto lá contra o Cruzeiro fora. Então, assim, viável mas vai ter que ganhar os seus jogos em casa. Não estou considerando nem o Fla-Flu. E vai ter que arrumar pelo menos um pontinho fora. Talvez contra o Grêmio. Para fazer esses tais 10 pontos que colocam a chance em 90% de chegar pelo menos à pré-Libertadores. É possível, desde que o ataque melhore, né, gente? Porque olha a situação da parte ofensiva do Fluminense, do setor ofensivo. Tá aí na matéria do Netflix. Jogadores do ataque do Fluminense não marcam gol há um mês. Há um mês. Relembre o último. Olha aí nossos amigos, responsáveis por marcar gols. Cano e o John Kennedy, que também nesse último jogo não se ajudou contra o Ceará. Tudo bem que ninguém jogou nada, ninguém ajudou a ele também ficou ali tentando fazer tudo sozinho, mas ele também não foi bem. E aí tá o seguinte, Fluminense vive seca de gols no ataque. Os jogadores do setor ofensivo vão completar um mês sem balançar as redes amanhã, nessa terça-feira. O último gol foi no dia 4 de outubro, na vitória por 3-0 diante do Atlético Mineiro no Maracanã. A melhor atuação sob o comando do Zubeldia, 3-0. Na oportunidade, Serna e Keno. Keno entrou aos 46 e fez gol aos 47. Marcaram e o Keno foi nos acréscimos, o Serna e o Keno. Desde então, o Flu entrou em campo 6 vezes, tá? Outros 6 jogos, e balançou as redes 4 vezes em 6 jogos. É muito pouco gol, né? E quem fez esses pouquíssimos gols não foram atacantes. Foram Samuel Xavier, René, Thiago Silva e Martinelli. Ou seja, se a galera lá de trás não ajudar a resolver, os atacantes não estão resolvendo. E aí, gente, a gente cai na conversa que eu quero ter com vocês. Porque atitude faltou contra o Ceará. Sem atitude, você não ganha de ninguém, né? Ou rarissimamente vai ganhar. Então, primeiro ponto é atitude. Segundo ponto seria o paneleiro
começar a usar os jogadores que ele não usa, né? Para o bem dele, tá? Porque não sei se o Lavega iria resolver, não sei se o Lescano iria resolver, não sei se o Santi Moreno vai resolver alguma coisa, mas se eles não entrarem é que eles não vão resolver mesmo, né? A gente nunca vai saber se eles vão resolver se eles não forem testados. Então, ponto número 1 é esse. Ponto número 2, atitude. Falar da qualidade do elenco não adianta, porque isso aí não tem como resolver nesse momento. É chover no molhado. O elenco é mal montado, é um elenco incompleto, cheio de deficiências, não tem lateral esquerdo, os dois são ruins. É um elenco que carece de meias, sim, só tem o Lúcio Acosta, que é bom, foi a única contratação realmente bem sucedida esse ano, mas é a única, né? Não dá mais para contar com o Ganso, não tem outro jogador de talento para armar jogo, e o Ganso, infelizmente, está terminando a carreira dele. Agora, gente, a questão principal é a que eu mostrei, é o setor de ataque. E aí, se não consertar pelo menos isso aí, se esses números, se esses dados que eu mostrei aqui agora há pouco, que o time não marca com atacante há um mês, se isso não disser nada ao Zubeldia, eu não sei o que mais pode dizer. Porque se ele não entender que nesses últimos 6 jogos, o fato do Fluminense não ter feito nenhum gol, 0 gol, com algum atacante, se isso para ele não significa absolutamente nada, aí a gente está perdido. E qual é a minha visão em relação a isso? Se o Fluminense hoje tem Serna, titular absoluto, tem Canóbio, titular absoluto, tem John Kennedy, que vem sendo titular há 3 jogos, e as coisas não estão acontecendo, talvez, apenas talvez, seja um sinal de que ele deveria pensar em alternativas. Ele tem alternativa para o John Kennedy hoje? Sinceramente, não tem. A não ser que ele traga alguém da base, algum centroavante, que acho que nesse caso não seria a solução. Ou então ele vai partir para o Everaldo. Gente, o Cano torceu o joelho de novo, tá? Ficou fora do último jogo, certamente não terá condições para quinta-feira e não sei se terá tão cedo. E galera, vamos lá, né? O Cano, mesmo quando estava em condições, ainda dá para contar com o Germán Cano? Em novembro de 2025, de verdade, sendo realista, com todo carinho e respeito ao grande ídolo que é e que tem sido o Germán Cano nos últimos anos, não dá mais para contar com ele. Essa é a verdade. Na real, como um cara jogando em alto nível, esquece. Então hoje o Fluminense só tem o John Kennedy, a não ser que você considere a hipótese do Everaldo ser melhor que o John Kennedy. Eu acho que a discussão até ela é aceitável, embora o Everaldo, a meu ver, nem deveria mais estar no clube. Mas aí o problema é de quem contratou ou deixou de contratar a reposição. O Fluminense não contratou na janela centroavante. O Mário achou que dava para ficar do jeito que estava. E está dando no que está dando. Mas tirando essa questão do jogador, né, do centralizado, do jogador ali centralizado, que teoricamente é o centroavante. Por que Serna e Canóbio, com as partidas que tem feito, continuam sendo titulares intocáveis, absolutos e imexíveis, vamos chamar assim? Por quê? Porque não tem opções? Tem opção. Ele tem opção. Eu acho que, por exemplo, o Keno não é uma opção melhor do que nenhum dos dois, tá? Mas o Keno é uma opção. Não trocaria nenhum dos dois pelo Keno, mas ele é uma opção. O Keno, para mim, funciona às vezes entrando aos 30 do segundo tempo. Só. Também já não deveria continuar para 2026. Mas tem contrato até o fim do ano que vem. Mais uma dessas renovações maravilhosas, extensões absolutamente esdrúxulas, extensões de contrato que o Mário fez. Mas ele não tem o Lavega, que joga pelo lado do campo. Ele não tem o Riquelme. Ele não tem o Santi Moreno. Ele tem o Matheus Reis, da base também, é outro menino, super talentoso, que não tem oportunidade. Mas citei 4 aqui. Qual é o problema do Zubeldia testar um desses jogadores como titular, Ilan? Por que não? Por que não? E que não seja como titular. Por que esses caras não entram no time? Nem no intervalo, nem no segundo tempo. Não entram. Não são aproveitados. Estou nem falando do Lescano no meio campo ali, que poderia ser esse armador aí que eu falei também que está faltando, né? Em questões, em situações em que não está, por exemplo, o Acosta, ou quando o Acosta precisa sair do time. Lescano custou 30 milhões de reais, gente. Santi Moreno, mais ou menos isso também. No lixo. Dinheiro queimado. Os caras não são aproveitados. Não ficam no banco de reservas.
Isso não é estranho, não, gente. Parou de ser estranho. Isso é um escândalo. É muito mais do que estranho. E o Lavega não serve para nada. O Riquelme, que daqui a pouco vai ser vendido aí por 2 jujubas, não serve para nada. Só para entrar na podre quando tá faltando 5, 10, 15 minutos e o time tá perdendo, aí serve. Então tem que ser repensado. Se o ataque não funciona e o ataque tem uma formação de 3 jogadores, você tem que trocar pelo menos 1 ou 2 ou até os 3. Ficar do jeito que tá é que não dá. Se tá tudo dando errado, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas peças, certamente a chance de melhorar não é grande. Quando você faz algo errado, pensa em trocar, né? Se aquilo está seguidamente, repetidamente dando errado, talvez seja a hora de pensar em alguma coisa diferente. Fazer a mesmíssima coisa, com os mesmos jogadores, provavelmente o resultado não vai ser muito diferente. Tá? Bota aqui embaixo a opinião de vocês, larga o like. Tomara, né? Tomara que o Zubeldia pense um pouquinho. Valeu, gente.